Bom dia a todos os presentes. Ia-vos pedir, por favor, para colocarem os telemóveis em modo de silêncio. Vai ter lugar a cerimónia comemorativa do 15º aniversário do Núcleo de Vila Meada da Liga dos Combatentes. Estas cerimónias iniciaram-se pela manhã com o hastear da bandeira nacional. Em nome da direção do Núcleo de Vila Meada da Liga dos Combatentes e da Câmara Municipal de Amarante, saudamos a vossa presença. Encontra-se junto ao monumento aos combatentes os guiões dos núcleos da Liga dos Combatentes da Lixa, Porto, Penafiel, Vila Meada, Marco Canaveses, Matosinhos, Castelo de Paiva e respectivos guiões. Esta cerimónia é presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Ricardo Vieira, em representação do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Amarante, com a presença do excelentíssimo senhor coronel Paulo Belchior, em representação do excelentíssimo general presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes. Vai ser entoado o hino nacional pela Banda de Música de Mancel. Em sinal de respeito, a assistência assume uma atitude digna, devendo levantar-se, permanecer em silêncio, e os homens devem descobrir-se. Convidam-se todos os presentes a entoar o hino nacional. Vai realizar-se a cerimónia de homenagem aos mortos caídos pela pátria. É dever de todos os portugueses manter viva a memória coletiva, o sacrifício supremo daqueles que deram a vida pela pátria. Esta cerimónia reveste de especial sentido e significado e com ela pretendemos homenagear todos os militares que, em cumprimento do dever, tombaram no campo da honra e da glória ao serviço de Portugal. Vai ser depositada uma coroa de flores junto ao monumento dos combatentes. Fazem a entrega da deposição o seu excelentíssimo senhor vereador Ricardo Vieira, em representação da Câmara Municipal de Amarante, o senhor coronel Paulo Belchior, em representação da Direção Central da Liga dos Combatentes, e o senhor António Carneiro, presidente do Núcleo de Vila Meada da Liga dos Combatentes.
Vai ser executado o toque de sentido. Vai ser executado o toque de silêncio. O toque de silêncio é o último toque que se ouve em cada dia nas unidades militares. Convidam-se ao silêncio e ao descanso. Alertas ficam as sentinelas que velam pelo sono dos camaradas que dormem. Com este toque é como se os que ficaram velassem pelo sono dos camaradas que adormecem pela pátria. Os vivos velam pelo descanso dos que partiram. Vai ser executado o toque de homenagem aos mortos em combate. O toque de mortos em combate é a homenagem sentida àqueles que entregaram à pátria o seu bem mais precioso, a própria vida. É a altura de louvar aqueles que, jurando defender a pátria, levaram ao extremo o seu sacrifício. Toque de homenagem aos mortos. Vai ser executado o toque de alvorada, simbolizando assim o renascer daqueles que em espírito continuam a servir-nos de exemplo. Toque de alvorada. Por fim, como no exército, mandado-se cessar. E agora, na minha opinião, o momento mais esperado, a nossa Xaimite. Vamos proceder à, entre aspas, colocação formal da viatura blindada ligeira de transporte pessoal, com tração 4x4, desenvolvida e fabricada em Portugal. Chega ao ultramar no ano de 1971. Ficou famosa pela sua participação no 25 de abril de 1974. Convidam-se o Sr. Vereador, o Sr. Coronel, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente de Junta, por favor, também o Sr. Presidente de Junta que nos está a ajudar neste processo. Obrigado.
Terminado este momento solene, vão ter lugar as várias intervenções. Vai usar a palavra o Sr. António Carneiro, Presidente do Núcleo de Vila Miá da Liga dos Combatentes. Então, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a Vila Miá e ao Núcleo da Liga dos Combatentes de Vila Miá Amarante. Vou começar por agradecer, a título póstumo, ao nosso primeiro Presidente, José Ismael Magalhães Mendes. Foi realmente o homem que nos impulsionou, que nos deu, que nos fez todo o serviço que está aqui, a máquina neste caso, e é ele que inesperadamente faleceu em 12 de outubro de 2017, não contávamos com isso, mas as coisas acontecem, a vida é assim mesmo. E isto é caso para dizer, da nossa parte, de que há tantos que devem tanto a tão poucos. E este senhor é um homem a quem o núcleo deve muito. Portanto, para o engenheiro José Magalhães Mendes, que descanse em paz. E agora, tenho que agradecer a presença do excelentíssimo senhor vereador Ricardo Vieira, em representação do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Ricardo. Amigo Ricardo, é um privilégio ter-te aqui a presidir esta cerimónia, que muito nos orgulha. Também és um vilimenense. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, o Núcleo da Liga dos Combatentes de Vila Miá Amarante agradece a presença dos senhores representantes do Sr. Presidente da Câmara, como já disse, agradece a presença e a disponibilidade do Sr. Coronel Paulo Valchior, é a representação da Direção Central da Liga dos Combatentes. Muito obrigado, Sr. Coronel. Agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Vila Miá, que muito se tem empenhado nesta situação, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Mancelos, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travanca, não sei se está aí, Sr. Fernando Cunha, o Mancelos Ricardo Vieira, esqueci-me disso, Ricardo Alves, estou com o Ricardo Vieira, estou com o Ricardo Vieira. Agradecer aos núcleos aqui presentes, obrigado aos núcleos aqui presentes, da Lixa, Matosinhos, Porto, Penafiel, Marco de Canaveses e à CUP de Castelo de Paiva. Agradecer a esta maravilhosa banda de São Martinho de Mancelos pelo brilhantismo e profissionalismo com que sempre nos brinda nos nossos eventos. Obrigado, Presidente da banda de Mancelos. Obrigado. Agradecer ao Sr. José Couto, nosso fotógrafo, Sr. Ribeiro, a aparelhagem, aos meus camaradas de direção, às nossas famílias, à Eletromiranda pelo fornecimento da luz, a todos que de algum modo nos ajudam e estão com os combatentes. Muito obrigado. Meus caros combatentes, esta é a homenagem dos combatentes aos combatentes. Portanto, é a homenagem dos combatentes. Mais um ano se passou e logo estamos aqui reunidos para mais uma homenagem aos combatentes. Por isso, esta homenagem que aqui prestamos não é mais que um dever, é a nossa obrigação. Os combatentes fazem parte da história do país, Portugal. Esta história, mesmo a andar devagar, vai trazer com certeza tudo que ficou pelo caminho. Meus amigos, o tempo está a passar, muito rápido, mas a nossa coragem não tem prazo de validade. E a validade dessa coragem está aqui, patente neste veículo, que tem o nome de Chaimite, mais um monumento para a nossa Praça dos Combatentes, este novo. Este monumento deve-se à coragem e à persistência da então direção deste núcleo da Liga dos Combatentes, pelo seu presidente então, Joaquim Ribeiro de Magalhães, e que faziam parte desta direção os seguintes elementos: António Carvalho Ferreira, Serafim Fernando Magalhães da Silva, António Teixeira Carneiro, Álvaro Ribeiro Teixeira, o nosso Álvaro, que já partiu.
que descanse em paz. Francisco da Silva, António Judas Sousa Carvalho e Joana Inês Carvalho Ferreira. A estes elementos, pela coragem e persistência que sempre tiveram, e sempre convencidos de que um dia este momento ia acontecer, e aconteceu, tudo tem um princípio e um fim. Também devemos aqui uma palavra de gratidão a um senhor que esteve sempre ao nosso lado, neste incentivo, e que era na altura presidente do núcleo da Liga dos Combatentes do Porto, Sr. Coronel José Manuel da Glória Belchior. Muito obrigado a este grande senhor. Agradecer à Câmara Municipal de Amarante, na pessoa do seu presidente, representado aqui pelo excelentíssimo Sr. Vereador Ricardo Vieira, agradecer a autorização para podermos colocar esta peça nesta praça, de quem temos muito orgulho, claro. Obrigado, Presidente. Agradecer o empenho do Sr. Presidente da Junta de Vilamiá, Dr. Henrique, que nos acompanhou nesta caminhada, vai com certeza continuar a acompanhar. Obrigado, caro Presidente. Agradecer aos nossos amigos que sempre estiveram ao nosso lado e que muito nos ajudaram, e são eles: Ricardo Sousa, gerente da firma Serraria Judas, pelo transporte desta peça de Benavente até Vilamiá. Obrigado, Ricardo. Ao Fernando Magalhães da Silva, gerente dos transportes Barão, e que fez o transporte e a descarga da respectiva máquina para esta praça. Obrigado, Fernando. Ao nosso camarada de direção deste núcleo, António Judas, por nos ter acolhido esta máquina no seu armazém. E por fim, um agradecimento especial ao Sr. Coronel Paulo Belchior, que em Lisboa nos ajudou-nos muito, para que este sonho se tornasse realidade. O sonho do núcleo da Liga dos Combatentes de Vilamiá, Amarante. Obrigado, Sr. Coronel. Agradecer ao António Bessa, Restaurante Sandoca, tudo que faz pelos combatentes. Meus amigos, se por acaso me esqueci de algum agradecimento ou de mencionar algum nome, as minhas sinceras desculpas. Disse. Obrigados. Viva os combatentes, viva Portugal. O Sr. Coronel Paulo Belchior, por favor. Excelentíssimo Sr. Vereador Ricardo Vieira, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Jorge Ricardo, excelentíssimos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de Vilamiã, Mancelos e Travanca, respectivamente Dr. Henrique Vieira, Sr. Ricardo Alves e Sr. Fernando Cunha, excelentíssimo Sr. Presidente do Núcleo de Vilamiã, Sr. António Teixeira Carneiro, excelentíssimos Srs. Presidentes e ou porta-guiões ou representantes dos núcleos vizinhos e amigos, concretamente do Porto, de Matosinhos, de Penafiel, da Lixa e do Mar de Canaveses, excelentíssimos senhores representantes da Associação de Combatentes do Ultramar Português de Castelo de Paiva. Já agora aproveito para acrescentar a banda de Mancelos e também os elementos da GNR que hoje aqui estão a cumprir trabalho em prol da Liga dos Combatentes, restantes entidades civis, militares e eclesiásticas, caros combatentes e ilustres vilamienses, minhas senhoras e meus senhores. Por completa impossibilidade e agenda do excelentíssimo Presidente da Liga dos Combatentes, porém, por sua determinação e em sua representação oficial, dou uma primeira nota de agradecimento e reconhecimento às entidades acima referidas, porquanto a sua presença nesta nossa celebração da Liga dos Combatentes constituir elevado reconhecimento institucional e salutar colaboração. Bem-ajam, portanto. Uma segunda nota para saudar e parabenizar, muito particularmente, a direção e os corpos sociais do Núcleo de Vilamiã pelo seu constante e incansável esforço em prol dos combatentes e dos associados que representam,
ao qual não é alheio o carinho e o apoio das suas gentes, da Junta de Freguesia e do município. A todos estendo os sinceros cumprimentos do Presidente da Liga dos Combatentes, mas manifestando assim a sua estima pessoal. Este é já o 15º aniversário deste núcleo, o qual, juntando esta data à da edificação deste importante monumento aos combatentes do ultramar, constitui, sem dúvida alguma, elevada honra para a Liga dos Combatentes, hoje, em especial, cuja praça ficou enriquecida com uma viatura-monumento que representa o esforço militar português em vários momentos marcantes da vida nacional. Parabéns a todos os vilaminienses, em especial os seus filhos combatentes, mas todos, em geral, laboriosos e empreendedores habitantes, ilustre gente forjada nas águas e do rio e no vale do rio Odres, de Ataída, Oliveira e Real, honrando, entre outros, Agostina Bessa Luís, Amadeu de Sousa Cardoso e ainda o famoso Zé do Telhado. Bem orientam os seus destinos com labor conquistados. Mantenhamos viva a memória dos combatentes de Vilamiã, cujos nomes, quer os que estiveram na Grande Guerra, quer os que estiveram na Guerra do Ultramar, estão ali bem patentes. Filhos combatentes da Grande Guerra, filhos combatentes da Guerra do Ultramar, bem como a memória daqueles que atualmente vivem e viveram missões de paz. A memória dos combatentes deve ser recordada e, naturalmente, exaltada com dignidade e elevação. O afeto que nos envolve nesta cerimónia solicita-nos uma prece para que neste dia possamos rever, numa justa homenagem, os amigos e os camaradas com quem haveis vivido sérios sacrifícios, em conflitos ultramarinos, sempre com esperança de paz. Bem como a vossa liderança, bem-ajam os vilamianenses, viva a Liga dos Combatentes, viva Portugal! Vai usar da palavra o excelentíssimo vereador Ricardo Vieira, em representação do Presidente da Câmara Municipal de Amarante. E a todos. Começo antes de mais por justificar a ausência do Sr. Presidente da Câmara. Como todos sabem, a agenda dele, a minha não é fácil, a dele ainda é mais complicada e como tem outros eventos hoje, não pode estar presente. Cumprimento o Sr. Coronel Paulo Garció, representante da Liga. Cumprimento o Sr. António Carneiro, caro amigo, Presidente do Núcleo dos Combatentes de Vilamiã. Cumprimento os Presidentes de Junta, o Henrique e o Ricardo Alves. Creio que o Fernando não está cá. Cumprimento todos os presentes, a banda por colaborar a brilhantar este evento e também cumprimento os representantes dos núcleos que fazem questão de estar presentes. Eu não vou ser muito longo. Eu sou filho de combatentes do ultramar também e creio que da minha geração quase todos dirão que são filhos de combatentes do ultramar, porque de facto o ultramar absorveu muitos de vocês que aqui estão durante um bom período da sua vida. Estamos aqui a homenagear aqueles que partiram. Pela pátria deram a sua vida, mas os que partiram, e nós temos também que não esquecer aqueles que ficaram, mas que viram a sua juventude roubada ao serviço da sua pátria. E por isso é justo homenagear-vos por aquilo que vocês fizeram em nome de Portugal. Com certeza muitos de vocês não concordando pelos motivos dessa guerra. As guerras são todas injustas e ninguém ganha a guerra. Não há guerras vencidas por este ou por aquele. Há guerras em que todos nós perdemos e infelizmente vivemos um período da humanidade em que proliferam as guerras e isto tudo porque creio que não aprendemos com a história.
só recordar-vos aqui um evento promovido pela Liga dos Combatentes, já não sei exatamente há quantos anos, que foi uma exposição que até foi no quartel dos bombeiros, em colaboração com creio que se estiver a dizer alguma asneira, corrijam-me, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Já foi há uns anos e foi no quartel. É pena que pouca gente tenha visitado, é pena que pouca gente tenha assistido à palestra, porque se nós mais novos, e aqueles que ainda são mais novos que eu, porque eu já não sou assim tão novo, vissem quão horrível foram as consequências da guerra, em termos físicos, para muitos daqueles que lá estão, se calhar não abraçaríamos algumas bandeiras e alguns discursos mais populistas que proliferam em Portugal, em especial. Por isso, creio que é de mais justa homenagem, é mais que justo homenagear-vos e agradecer-vos, mais que homenagear-vos, agradecer aquilo que vocês fizeram em nome de Portugal. Também temos aqui hoje um momento que marca a diferença dos outros aniversários do núcleo, que é o Chaimite. O Chaimite ainda não estará na posição definitiva e eu estou certo que o Sr. Presidente da Câmara, em colaboração com o Sr. Presidente da Junta, não vai dizer que não a que as condições em que o Chaimite está melhorem para que a praça fique ainda mais bela. E deixem-me dizer-vos isto, sendo eu um vilamianense, nós iremos ter provavelmente a avenida mais bonita da região de Tâmega de Sousa, e este elemento é um elemento importante precisamente para que a avenida seja ainda mais bonita. E dizer-vos que olhar para o Chaimite, e nós estamos aqui todos à frente do Chaimite, e há uma imagem que todos nós devemos ter nas nossas memórias, que é Salgueiro Maia à frente do Chaimite no 25 de Abril. Estarmos em frente ao Chaimite também poderá ser um símbolo daquilo que nós pretendemos, que é que não regressemos ao passado, que tenhamos memória daquilo que foi o nosso passado, o passado de Portugal, e que não sejamos tentados a ceder ao facilitismo e, como disse há bocado, aos discursos populistas. Não me querendo alongar, agradecer mais uma vez o convite ao município e mais do que homenagear, agradecer tudo aquilo que fizeram por Portugal. Muito obrigado. Vai ter lugar a imposição de condecorações. As medalhas comemorativas das Forças Armadas destinam-se a assinalar épocas ou factos de realce na vida dos militares, ocorridos em serviço de campanha ou durante o desempenho da Comissão de Serviços Especiais. A medalha comemorativa das campanhas é atribuída aos militares que tenham servido em situação de campanha. Também pode ser concedida a civis e estrangeiros. Vão ser condecorados com a medalha comemorativa das campanhas os seguintes combatentes: Sr. José Delfim Ferreira Rebelo, em Angola, 1974-1975. Sr. Rodrigo da Silva Teixeira, Angola, 1973-1975. Impõe as medalhas o excelentíssimo Sr. Coronel Paulo Belchior, em representação do excelentíssimo Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes. Vai ser ouvido o hino da Liga dos Combatentes, com letra do Odete de São Maurício, com adaptação da Liga dos Combatentes, música de Frei Vicente, orquestração do Sargento Vítor Mesquita, do Exército Português, e execução da Banda Sinfónica do Exército.
A direção do núcleo de Guilhermeada da Liga dos Combatentes agradece a presença de todos os que participaram nesta cerimónia, em especial à banda de música de Mancelo. E com a autorização do Sr. Vereador Ricardo Vieira, dá-se por terminada a cerimónia. De seguida temos a Eucaristia às 11h30 na Igreja da Real, 11 horas. A primeira forma, 11 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos.